Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo de hoje, vamos conversar sobre o princípio de Cavalieri em três dimensões. E para começar, vamos observar esses dois cilindros aqui. Vamos dizer que eles têm exatamente o mesmo volume. Isso faz sentido, porque aparentemente eles têm a mesma área de sua base e a mesma altura também. Sabendo disso, eu vou começar a cortar esse cilindro esquerdo aqui e mudar um pouco as coisas. Se agora eu apenas cortar o cilindro em dois, pegar a metade inferior e movê-la um pouco, eu vou ter alterado o volume? Bem, claramente que não. Eu ainda vou ter o mesmo volume. O volume combinado dessas duas metades do cilindro é igual ao volume do cilindro original. Agora, e se eu cortar ainda mais? Eu vou cortar em três partes agora. Bem, mais uma vez, eu não alterei o volume original. Ainda é o mesmo volume do cilindro original, e eu apenas cortei em três partes. Se eu mudá-los um pouco de lugar, eu ainda não vou estar mudando o volume. E eu poderia continuar fazendo isso, eu poderia continuar cortando em várias partes, que tudo isso ainda teria o mesmo volume original. Eu acabei de cortar em várias seções. Eu cortei horizontalmente, e eu agora estou apenas mudando as coisas, mas isso não altera o volume. Eu posso fazer isso várias vezes. Isso está se parecendo com algum tipo de fichas de pôquer ou fichas de jogo. Mas, enfim, eu tinha o meu cilindro original e agora eu cortei horizontalmente em várias dessas coisas, que eu posso chamar de chips, batatas, enfim, né? Entendeu, né? A gente tem essas rodelinhas aí. Enfim, sem importar o nome dessas coisas, elas todas juntas continuam tendo o mesmo volume do cilindro original. E um detalhe, eu posso mudar as coisas um pouco aqui também, que eu vou continuar tendo o mesmo volume original. Tudo isso nos leva a uma ideia bem interessante, uma ideia que realmente é um princípio, que é conhecido como princípio de Cavalieri. Esse princípio diz que se eu tiver duas figuras que têm a mesma altura e em qualquer ponto ao longo dessa altura a área da seção transversal é a mesma, então as duas figuras vão ter o mesmo volume. Agora, como que eu acabei de dizer está sendo aplicado ao que está acontecendo aqui? Bem, claramente, as duas figuras têm a mesma altura, e em qualquer ponto aqui, onde quer que eu faça os cortes, ao comparar o mesmo ponto com esse cilindro original, a área do meu corte transversal vai ter a mesma área desse cilindro. Então, isso atende ao princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri não tem nada de exótico, já que isso vem direto do bom senso. Eu posso apenas fazer mais cortes como esse e até mesmo ter um cilindro inclinado como esse que você está vendo, que ele continua tendo o mesmo volume que o nosso cilindro original. Quando eu altero assim, o volume não está sendo alterado. Isso não é válido apenas para cilindros. Eu poderia usar exatamente o mesmo argumento com alguma forma de prisma. E aí, mais uma vez, eles vão ter o mesmo volume. Eu poderia mudar, eu poderia fazer um corte aqui no esquerdo ao meio e mudar ao redor, mas isso não muda o seu volume. Eu poderia cortar mais e mudá-los de lugar. Ainda assim, isso não altera o volume. Então, o princípio de Cavalieri parece fazer muito sentido aqui. Se eu tiver duas figuras que têm a mesma altura e em qualquer ponto ao longo dessa altura a área da seção transversal é a mesma, logo, essas figuras possuem o mesmo volume. Eu também poderia fazer isso com coisas interessantes, como, por exemplo, uma pirâmide. Essas duas pirâmides têm o mesmo volume. Sabendo disso, eu poderia cortar a pirâmide da esquerda na metade de sua altura e deslocar a base assim. Isso não vai alterar o seu volume. E eu posso continuar fazendo isso, mais e mais cortes. Mas, pelo fato dessas figuras terem a mesma altura e em qualquer ponto dessa altura a área da seção transversal é a mesma, as figuras terão o mesmo volume. E um detalhe interessante é que isso é bem intuitivo. E podemos até mesmo ter um caso em que a pirâmide vai ser distorcida. Não importa o quanto a gente distorça, teremos o mesmo volume que a nossa pirâmide original, porque eles têm a mesma altura e a área da seção transversal em qualquer ponto da altura vai ser a mesma. Podemos realmente fazer isso com qualquer figura. Por exemplo, essas esferas têm o mesmo volume. Eu poderia cortar a esfera aqui da esquerda ao meio, exatamente na metade da altura, e aí deslocar uma parte assim. Obviamente, eu não estou mudando o volume. E, novamente, eu poderia fazer mais e mais cortes. Claramente, ainda teria o mesmo volume.
E isso atende o princípio de Cavalieri, porque eles têm a mesma altura e a seção transversal em qualquer ponto ao longo dessa altura vai ser a mesma. Então, embora eu possa cortar isso e deformar assim, parecendo até mesmo um tipo diferente de objeto, ainda teremos a mesma altura e seções transversais em qualquer ponto tendo a mesma área. Sendo assim, teremos o mesmo volume. É muito útil saber isso, e não apenas para saber o princípio. Isso vai ser importante em diversos momentos. Enfim, eu espero que esse vídeo te ajude a ganhar um pouco mais de intuição para essa ideia de volume e o princípio de Cavalieri. Aproveitando o momento, é que eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!